a participação de mulheres em facções criminosas. A gente mostrou agora no início do jornal um caso, não que seja facção criminosa, um caso muito mais de ciúme. Mas nós acompanhamos recentemente, por exemplo, blogueiras que foram presas por fazerem apologia ao crime organizado. São mulheres que têm envolvimento no submundo do crime e isso acontece cada vez mais. E a Érica Pessoa, é a reportagem, né, meu primo? Só a reportagem ou a Érica está ao vivo? Então vamos acompanhar a reportagem da Érica para mostrar uma realidade que infelizmente está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Após anos sendo compostas apenas por homens maiores de idade, as organizações criminosas têm trabalhado com novas modalidades. A presença de mulheres e menores de idade ocupando posições de destaque. Quando essas facções surgiram, a primeira em 1979, Comando Vermelho lá no Rio, depois o PCC em 1993 no estado de São Paulo, naquela época, o público-alvo dessas facções eram apenas os presidiários, os homens maiores de idade que estavam presos. Mas, infelizmente, começaram a instalar células em outras unidades da federação, fora do sistema penitenciário, e começaram a aliciar as companheiras desses faccionários. Então, já voltaram os olhos também para essas mulheres. Infelizmente, eles aprimoraram a forma de atuação e flexibilizaram, inclusive, a entrada de novos membros dentro dessa estrutura piramidal, aliciando homens maiores de idade que estão dentro das unidades prisionais, que estão em liberdade, mulheres, tanto maiores como menores de idade, e principalmente hoje um foco muito grande nos adolescentes, isso de 2021 para cá. O delegado Charles Pessoa explica que atualmente existem facções que possuem células específicas, compostas apenas por mulheres, as quais ocupam uma posição estratégica na estrutura da organização e atuam cooptando jovens e adolescentes para integrarem o crime organizado. Dentro dessa estrutura piramidal existem alguns núcleos, conhecidos como sintonias femininas, que são núcleos compostos única e exclusivamente por mulheres. Mulheres que têm um papel, infelizmente, estratégico dentro dessa estrutura piramidal, e um dos principais é justamente o aliciamento e a cooptação de novos membros. Com a inserção de mulheres nas facções criminosas, também é possível notar a presença de blogueiras, que incitam as práticas do crime e também disseminam os ideais das organizações nas redes sociais. Operações têm sido deflagradas com o intuito de reprimir a atuação dessas mulheres influenciadoras, tanto dentro das organizações criminosas quanto nas redes sociais, como é o caso da Operação Faixa Rosa. Identificamos essas formas de atuação e estamos combatendo a estrutura por completo, né? Então, quando a gente identifica um núcleo desse composto por mulheres, a gente vai, monta uma operação e desarticula essa estrutura. Muitas delas, elas até têm uma imagem que parece que são inofensivas, mas, na verdade, elas estavam causando um mal muito grande para a sociedade piauiense, influenciando muitos jovens para ingressar dentro dessa estrutura piramidal e destruindo muitas famílias no estado do Piauí. Por isso que a gente tem combatido essa forma de atuação e, inclusive, muitas mulheres estão sendo presas, homens, né? E se integrar à facção criminosa, com certeza, a tendência é que seja investigado e preso pela segurança pública aqui do nosso estado. O delegado Charles Pessoa, na reportagem, falou do histórico das facções criminosas. Nós já havíamos comentado aqui, aliás, comentamos várias vezes. Final da segunda metade da década de 70, início da década de 80, o surgimento do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, tá? No Presídio Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Depois vem o PCC em São Paulo, enfim. Mas, se você analisa o histórico, você observa que eram grupos criminosos, inicialmente grupos, que lutavam por melhorias nas condições do presídio, lutavam pelos direitos dos presos, né? Até aí, a gente tem rebeliões em função disso, né? A maioria absoluta das rebeliões acontece. A maioria absoluta acontece por quê? Porque os presos entendem que a alimentação não é boa, não é regular, não tem atendimento de saúde, não tem condições adequadas às celas
para dormir, para as necessidades biológicas, uma série de questões que se acumulam e os presos, tem aquele ditado, a medida do te enche, e aí ocorre rebelião. As rebeliões aconteciam e uma das saídas para que essas reivindicações fossem conseguidas com mais rapidez foram as facções criminosas, que nem eram facções no início não eram facções, eram grupos. Agora tem um componente, e eu disse aqui também, tem um componente importante para a gente entender como esses grupos se transformaram em facções criminosas. Tem um componente importante, que é a ditadura militar. A ditadura militar. Porque durante muito tempo, embora a maioria da população entendesse que existia tortura, mas durante muito tempo o regime militar tentava esconder a prática de tortura, um ponto, da população, meu primo, e tentava esconder que pessoas eram presas por critérios políticos. Por exemplo, pessoas eram presas porque faziam oposição ao regime militar. Então, o regime militar entendeu que colocar esses presos políticos em presídios comuns, junto com ladrões de galinha, assaltantes, estupradores, dava na cara. Não é? Qualquer pessoa identificaria, as pessoas conseguiam ver facilmente, né? Então, qual era... Depois escancarou, DOPS, enfim, escancarou. Mas o que é que eles faziam? Eles mandavam para presídios mais distantes, de Ilha Grande, do Rio de Janeiro, por exemplo. Aí pensaram de forma assim, inteligente, né? Não tem uma ala só de preso político? Não tem uma ala só de preso que cometeu crime comum? Joga todo no mesmo bolo. Joga tudo no mesmo bolo. Preso cometeu crime político, um preso cometeu crime comum. Essa mistura, os presos políticos ensinaram aos presos comuns táticas de guerrilha, organização nas ações criminosas, contabilidade, estrutura. E, ao mesmo tempo, entre os presos comuns, existia muita rivalidade, e aí os presos políticos ficavam à mercê daqueles que queriam atingi-los, matá-los. E aí os presos políticos se associavam ali a um grupo de criminosos comuns, tinha a proteção deles. Essa era a troca. Só que, com o tempo, isso demonstrou ser algo extremamente letal para o país. As facções criminosas, como nós as conhecemos hoje, é fruto disso. Lá no final da década de 70 e início da década de 80. Todo esse inferno que a gente enfrenta hoje, bilhões e bilhões de reais gastos para combater facção criminosa, é graças a essa atitude. Mandavam presos políticos, por exemplo, para manicômios. Mandavam. Se você olhar a história do Complexo do Juqueri, em Franco da Rocha, em São Paulo, tinha preso político lá. Que era para quê? Não, se passar por um louco, isso que é louco lá. Complexo do Juqueri, em Franco da Rocha, em São Paulo. O Hospital Colônia, em Barbacena, Minas Gerais, que na época eram 2 hospitais em referência em todo o Brasil. Então, é isso, infelizmente.